nós conversamos com o engenheiro Luciano Machado, que é especializado em reconstruções de vias destruídas em tragédias climáticas e que trabalha em uma das rodovias mais afetadas pelas enchentes. Dos 120 pontos afetados pelas enchentes em rodovias federais no Rio Grande do Sul, 10 ainda estão completamente bloqueados. A expectativa do Ministério dos Transportes é liberar totalmente as rodovias gaúchas num prazo de 20 dias. Apesar de estar mais de 20 anos nessa área, eu fiquei muito surpreso com a velocidade que as ações foram tomadas nesses dois locais. Quem cuida dessas duas rodovias que nós trabalhamos é o DENIT do Rio Grande do Sul, e eu já trabalhei em outras rodovias públicas, e realmente a velocidade que se adotou, medidas tanto paliativas como definitivas, me surpreendeu. Então, nas rodovias federais, eu acredito que sim, que a gente pode ter aí a liberação muito rapidamente. Engenheiro especializado em infraestrutura, Luciano Machado atua em áreas de risco, como rodovias e favelas. Nunca viu uma situação como a que atingiu as estradas gaúchas. A BR-470, que liga Bento Gonçalves a Veranópolis, ela foi construída numa região de encostas. E lá nós tivemos centenas de pontos de escorregamento. Centenas, eu estou falando aqui, não é exagero, né? A gente está falando de mais de 120 pontos de escorregamento, sendo que alguns deles a gente quase perdeu a rodovia. Pontes que foram levadas com a força das águas, rodovias que se romperam completamente por causa da enchente. As imagens impressionaram. O início da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul completa um mês essa semana. E no momento em que a água começa a baixar, é hora de pensar em reconstrução, com estruturas mais resilientes, para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer no estado. O Ministério dos Transportes anunciou um investimento de 1,2 bilhão de reais que estão sendo usados na limpeza, reabertura e reconstrução das rodovias. Luciano Machado acredita que o Brasil precisa mirar em experiências de outros países para reconstruir o estado. Quando você pensa em locais como os Países Baixos, como você pensa na Holanda, por exemplo, que tem um problema de estar abaixo do nível do mar e enfrenta essa questão de enchentes há mais de 300 anos, a gente pode entender que é possível, sim, vencer essas barreiras, se a gente colocar a tecnologia correta, se você fizer um planejamento correto, projetos de forma eficiente. Existe tecnologia mundial e existe profissional capacitado no Brasil que pode implementar esse tipo de tecnologia. Enquanto isso, o governo anuncia investimentos para socorrer quem perdeu tudo na tragédia. No dia 9 de maio, o governo anunciou um pacote no valor de 50,9 bilhões de reais. Quase 11 bilhões vem de antecipação de benefícios, como Bolsa Família, antecipação de restituição do imposto de renda e adiamento de pagamento de impostos. Outros 39 bilhões são estimativas de empréstimos para empresas e produtores rurais. O Tesouro Nacional vai entrar com 7 bilhões de reais para subsidiar juros e compensar inadimplências. As famílias estão recebendo auxílio direto de 5 milhões de reais. O governo também suspendeu o pagamento da dívida do Estado nos próximos 3 anos. Um dos papéis de quem trabalha na área técnica, como é o nosso caso aqui, é de tranquilizar a população de que é possível, sim, você ter o fim desse problema, que isso pode ser eliminado, que não vai acontecer de novo, desde que as medidas necessárias, a tecnologia necessária, o planejamento e os projetos necessários, assim como as obras também, sejam realizados.